Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E dizer que meu testemunho não é para engrandecimento meu, mas é para a honra de um Deus que tudo pode. Um Deus de milagre, que como fez na minha vida, fez na vida da nossa missionária Irene, Ele pode fazer na tua. Mas é necessário a obediência. Tudo que o pastor falou para nós nesta noite é um ato de amor, que se chama obediência. Então, se você fizer isso, o milagre que o Senhor fez na minha vida, Ele fará na tua, porque Ele é Deus de milagre. Amém? Eu quero deixar um texto bíblico antes de contar o meu testemunho, que até eu questionei a missionária Irene, que são tantos que o Senhor me fez passar no decorrer da minha vida. Mas eu vou contar hoje o do câncer, amém? Porque foi algo que mudou muitas histórias, mudou as histórias da minha família. E hoje uma família que era todo de feiticeiro, servem todos ao Senhor, por conta de um milagre, amém? Eu quero deixar em Lucas capítulo 7 e o versículo 11, que diz assim: E aconteceu no dia seguinte, ela foi à cidade chamada Naim, e com ela ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho de única de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores mais. Diz para quem está do teu lado assim: não chores mais. Eu trago esse texto porque foi o texto que Deus teve o amor de trazer para a minha vida, quando eu fiquei sabendo do diagnóstico do câncer. Porque se eu continuasse chorando, eu não ia crer nas promessas. E o Senhor, Ele sempre me fez promessas de fazer o líder do Senhor. Eu sou apóstola, sou consagrada aqui em Recife, mas faço missões na Europa e nos Estados Unidos. Conheço aproximadamente alguns países que eu não consegui entrar, como a Turquia, porque encontraram a minha Bíblia e queimaram e me deportaram para a Alemanha. Mas eu digo que aquele país eu pisei. Mas eu quero te falar de missões, porque está no coração de Deus. E missão não é sair daqui, lá para fora. Missão é você fazer onde você está. Missões é vocês ajudar o pastor nesse projeto. Isso é missão. E eu quero te dizer que quando o Senhor, Ele permitiu eu fazer uma viagem para os Estados Unidos, minha filha estava lá. Era uma mulher casada há 10 anos e não engravidava. E nós fazíamos missões em outros países. E o Senhor falou para o coração dela: vai para os Estados Unidos fazer missão lá. E ela disse: mãezinha, vamos orar, porque como a senhora fala, eu tenho dito a todos que me conhecem que a vontade da minha vida é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. E minha filha foi para os Estados Unidos, chegando lá, com 2 meses, minha filha engravidou. E aí foi surpresa, porque eu disse: Deus, tu não falasse nada para mim, Jesus. E eu vou ser avó. Mas o Senhor dizia assim para mim: eu quero te levar para lá, porque eu preciso falar contigo. Tem coisas que Deus reserva os lugares para Deus falar. E eu fui para aquele país para ver o nascimento do meu neto. E ao chegar lá no hospital, depois do parto, Deus usava a pastora Catarina para mim. E me falava que eu tinha que voltar para o Brasil, porque eu tinha uma enfermidade. Na hora que ela me falou aquilo, eu fiquei impactada, porque eu tinha feito alguns exames no Brasil e minhas taxas estavam todas normais. E minha filha disse: mãezinha, o que é que a senhora acha de fazer aqui nos Estados Unidos? Os hospitais públicos, muito bom. Eu disse: não, a ordem de Deus
é eu voltar para o Brasil. Eu quero te dizer que quando Deus te der uma ordem, você tem que obedecer. Quando Deus falar com você, não queira pegar o caminho mais fácil, nem o que seja melhor para você, mas faça aquilo que Deus mandar. E aí eu voltei para o Brasil, isso foi em 2019, meu neto nasceu no dia 13 de setembro. Eu voltei para o Brasil no final do ano de 2019 e fui fazer uma obra em Fortaleza. E chegando lá em Fortaleza, Deus usou uma levita para mim e falou que eu estava enferma. Eu não tenho hábito de usar cabelo solto, eu gosto muito do meu cabelo presinho, porque o Senhor, Ele fala comigo e usa, por misericórdia, o fio do meu cabelo para fazer obras em hospitais do câncer. E eu sou capelã do Hospital do Câncer em Recife, e o Senhor sempre fez essa obra na minha vida. E eu fui para Fortaleza, o Senhor falou de novo para mim quando eu voltei de Fortaleza, que eu fui pegar meus exames, que eu não trouxe porque eu não sabia que ia pregar, mas eu tenho dito que a minha vida e a tua vida tem que ser uma carta lida. Você tem que falar e o Espírito Santo que habita em mim, você tem que testificar do que Deus faz. Mas tem aqui o casal, né, que acompanhou toda a minha trajetória na enfermidade. E aí o diagnóstico era 2 tumores irreversíveis na tireoide do lado esquerdo, só que ele foi expulso para fora e ficou muito grande os tumores. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida em janeiro de 2020. Eu comecei o tratamento, um tratamento muito difícil, porque a minha médica, 20 anos na família, ela disse, pastora Merijane, não tem jeito. Quando ela me falou aquilo, eu disse, olha, doutora, eu sei da tua religião, tu respeita a minha, eu respeito a tua, mas tu vai conhecer um Deus que tudo pode. Um Deus de milagre, eu não quero falar dele não, eu quero que você testifique este Deus. E ela disse, mas pastora, um quadro de família, minha mãe curada de câncer no estômago, meu irmão, um dos maiores macumbeiros lá em Recife, que foi curado de câncer na bexiga. Minha irmã perdeu os 2 seios com câncer nos seios. Ela disse para mim, agora é você, pastora Merijane. Eu disse, mas eu creio no milagre. Muita gente ia me visitar como casal e falava assim, pastora Merijane, tu já sabe qual foi a roupa que tu vai usar? Tu sabe qual é o cemitério que tu vai ser sepultada? Eu dizia, Deus não me prometeu morte, Deus me prometeu vida. Mas, pastora, você está emagrecendo. Eu pesava 87 quilos e fiquei... Eu pesava 97 quilos e fiquei com 27 quilos. Sem contar que o meu cabelo era maior do que esse e eu perdi quase todo. Na primeira químio, eu precisei raspá-lo e deu 7 perucas o cabelo. Mas tem coisa na minha e na tua vida, igreja, que não é o que temos, não é o que temos, mas é o que carregamos. Existe uma diferença daquilo que possuímos, mas daquilo que a gente carrega como promessa. E alguém dizia assim, pastora Merijane usa o cabelo lá no Hospital do Câncer. O cabelo não era cabelo, era Jesus, era a fé que eu sempre tive no Senhor. Eu sou uma mulher curada de paralisia infantil aos 11 anos de idade. Eu vou contar o câncer, mas eu tenho várias curas. Porque o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Com o pai macumbeiro que queria consagrar minha vida aos demônios. Quando ele fazia todo o ritual, os demônios não desciam. Dizia assim, tira essa criança de dentro de casa, senão os demônios não descem. Minha mãe corria, tinha que me tirar de dentro de casa. E os demônios não desciam. Porque Deus teve promessa, sempre na minha vida. E aí com o câncer, eu comecei a me tratar, meus filhos me ajudando, minha filha veio para o Brasil. E ela disse, eu só vou ficar aqui até Deus fazer a obra amanhã, porque eu sei do Deus de promessa. E aí Deus fez uma obra muito linda, que eu falei a semana passada, que nos Estados Unidos, quando Deus falou da minha enfermidade, alguém diz assim, essa enfermidade não era tua, estava na minha carne, igreja. Tem gente que gosta de se enganar, de se confundir. A enfermidade era minha, porque estava no meu órgão. Na minha tireoide, era minha enfermidade.
Mas o Senhor fazia uma promessa para mim que ia me dar um esposo. E quando Deus usava a profeta para mim, o Senhor dizia assim: pastora Merijane vai vir do outro lado. A gente precisa entender, igreja, e ter intimidade com Deus, para quando Deus falar. E alguém disse assim para mim: como no meio de uma enfermidade, de um caos, de uma mulher sem cabelo, como é que Deus vai dar marido? Né? Quantas vezes o amor é confundido. Quantas vezes alguém está junto de você, mas não sabe o que é amor. Quantas vezes Jesus quer te mostrar que não é amor, é só paixão. E eu estava ali naquela posição, igreja, né? Improvável um casamento. 12 anos esperando no Senhor, não pedindo ao Senhor, porque eu não pedia, mas eu dizia: Jesus, eu estou só. Jesus, eu vou pegar mais um avião para fazer uma obra. Jesus, eu estou só. Eu só dizia isso ao Senhor. E com 4 meses de diagnóstico, quando eu saí de Fortaleza, o pastor Júnior, de lá de Fortaleza, ele passava um vídeo que eu tinha feito lá em Fortaleza sobre a minha enfermidade, para o pastor Giocondo, que hoje é apóstolo também. E passou para ele, e ele ligou para mim 2 dias depois e disse: pastora Merijane, eu estou indo para Recife, porque você é a mulher que Deus me mostrou até careca. Esta é a mulher que Jesus me deu. Você não precisa mudar quando Jesus quer lhe dar. Você não precisa fazer nada que não agrade ao Senhor para conquistar o coração de alguém. Você não precisa maquinar para ter alguém na sua vida. Você só precisa confiar no Senhor, que é o Deus que faz. E no fim de 2020, pastor Giocondo chegou e eu fui buscar no aeroporto e eu disse para ele assim: o senhor tem convicção que o senhor vai casar com uma mulher que está em fase terminal? Eu já estava em fase terminal e eu tinha dito ao Senhor: Deus, eu quero passar a minha fase terminal em casa. E a minha médica, na semana que ele chegou, no final de 2020, a doutora disse: vá para casa, que eu vou fazer a sua fase terminal e deixar uma ambulância de assistência para você poder, na hora que você passar muito mal, você vir para o hospital. E foi isso que aconteceu, igreja. Eu fiquei em casa. O pastor Giocondo deu entrada no nosso casamento e eu casei no cartório de fralda na calça enxuta, de cadeira de roda e sem cabelo. Mas eu tinha convicção de um amor tremendo que o Senhor tinha colocado no coração daquele homem. E todos os dias ele dizia assim: você não pode tocar chofar, pastora, mas eu posso. E nós vamos louvar 7 hinos todos os dias. E eu, muito debilitada, nós louvávamos 7 hinos todas as noites. E ele tocava chofar. E Deus, por misericórdia, me usava para cada um que chegava ali, para poder me visitar. Eu quero te dizer, igreja, que Deus não faz no meu tempo nem no teu tempo. Porque existe o tempo determinado para todas as coisas. E depois do meu casamento, eu tive uma conversa com o Senhor. E eu disse: olha, Deus, eu quero muito, muito ainda fazer uma obra. Antes de o Senhor me guardar, Ele disse: você vai fazer uma obra, mas é eu e você. E no dia 7 de abril de 2021, eu entrei em estado de coma, tive um encontro com o Senhor. Passei 2 dias numa conversa muito profunda com o Senhor, que isso é um outro testemunho muito forte. E o Senhor me mostrava a minha mãe de 97 anos orando de face no pó. E renovando com Deus as promessas. E dizendo: Deus, tu quando me prometeu esta filha, tu me prometeu para ela me enterrar e não enterrar ela. Deus, traz a minha filha de volta. Traz a minha filha de volta. E o Senhor me permitiu, naquele estado de coma, eu ver minha mãe daquela maneira, orando ao Senhor. E eu lembro que no dia 9 de abril de 2021, eu me acordava do coma.
E eu pedia para minha mãe dar um banho em mim. Meu marido, a gente não teve o costume do casamento, né? Da lua de mel, eu só vim ter depois de 1 ano e 8 meses, por conta das químios. Eu já tinha feito a 5ª químio. E eu tomei um banho, e era o dia da minha tomografia. E eu lembro que a minha irmã, ela disse assim para mim: pastora Merijane, essa tomografia vai ser muito forte, porque você está dizendo que está curada, e o tumor continua no mesmo lugar. Eu quero te dizer que os teus olhos têm que ser espiritual. Você não pode ver o carnal, porque você não vai alcançar o milagre. Você só vai alcançar o milagre se você tiver convicção do Deus que fala, do Deus que faz, do Deus que muda a história, muda o quadro, é Ele quem faz. Não é eu merecer, você merecer, mas é o Senhor escolher a mim e a você para uma grande obra e testificarmos aquilo que Deus fez. E eu fui fazer a tomografia. E o médico que fez a tomografia, ele ficou embaraçado, confundido. E ele disse: você tem certeza dos tumores? Eu disse: tenho. Cadê a anterior, a tomografia anterior? E quando eu mostrei a tomografia, ele disse: quem é sua médica? Eu disse: doutora Leninha. Eu disse: eu vou ligar agora para ela, mas você vai precisar ir para o consultório. Eu disse: mas o que está acontecendo? Ele disse: não tem tumor maligno aqui. Não existe tumor irreversível. Não tem como. Você está fazendo químio, sem cabelo, com esse corpo desfiado. Tem que fazer alguma coisa, você tem que parar as químio hoje. Eu disse: eu preciso falar com a minha médica. Alguns dias antes dela me colocar na fase terminal, o Senhor me mostrava ela de joelho. E eu dizia: Jesus, eu sei que Tu pode fazer um milagre naquela vida. Mas ela era tão difícil de coração, tão difícil. E naquele dia que eu cheguei no consultório, eu e minha irmã, que eu sentei, minha irmã ficou de pé. Doutora Leninha disse: é para você ficar em casa, pastora Merijane. Eu disse: mas eu tinha que trazer o meu exame da minha tomografia, doutora. Ela disse: mas você, senhora, ligar, eu ia lá com a ambulância e vi. Eu disse: mas eu quero que a senhora veja aqui. A clínica estava bem cheia, a igreja, bem cheia lá, a clínica. E ela disse: deixa eu abrir. Quando ela abriu, que viu o resultado, sem tumores malignos, irreversível, aquela mulher ficou de joelho, por debaixo da mesa dela, e disse: eu quero servir este Deus. Que até antes, pastora Merijane, eu não conhecia. Tinha muitos casos de câncer ali naquele hospital, naquela clínica do Apivida. E eu disse: doutora Leninha, eu quero que a senhora se renda a esse Deus. Que hoje a senhora está vendo este milagre. E a senhora sabe do meu testemunho. A senhora sabe que Deus já fez outras coisas na minha vida. Mas eu quero que a senhora conheça um Deus diferente. Nesta noite eu quero te dizer que o Senhor, Ele não é um Deus a qual você pode poupar. Não é um Deus que você possa esquadriar. Mas é um Deus que pode mudar a tua história. Através da tua vida. Através do teu altar. Não é cabelo, não é roupa, não é igreja. Não é, não se engane. Muitas vezes o adversário ele se utiliza de alguém nessas características. E confunde, embaraça. Mas eu quero te dizer que você tem que ter uma visão do Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o Senhor? O Senhor vem dos céus, vem da terra, porque Ele que criou tudo. Ele é quem faz. Eu tenho visto muitas situações e muitos lugares que eu tenho passado, mas muitas vezes a culpa não é do Senhor. A culpa é nossa, que deixamos o adversário entrar, cirandar, falar e muitas vezes testificar aquilo que não é de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele não é do jeito que queremos, mas Ele é do jeito que eu e você precisamos aceitá-lo. E quando eu saí daquele lugar, depois daquela convenção, essa mulher tem mudado a história comigo. Eu tenho um ministério infantil de 70 crianças da favela.
E aquela mulher tem sido a maior ajudadora dessas crianças. Sabe por quê? Porque existem propósitos. Deus não une ninguém sem propósito. Porque se não tiver propósito, Deus não une. Sabe quem vai entrar no propósito? Quem estiver com a vida no altar. O casal conhece aí alguém muito lindo que eu preciso contar esse testemunho, porque o Senhor mandou eu contar quando eu vi esse projeto aqui maravilhoso de Deus. Eu sou mãe de oração, mãe de amor, um dos maiores, posso dizer assim, né? Industrial de lá de Recife, que é Ricardo Asfora, dono do Atacadão dos presentes. E eu encontrei aquele homem em uma obra missionária no meio da rua, jogado numa ponte, dobrado assim de droga. Ele estava que não aguentava. E eu estava evangelizando em Boa Viagem. E eu lembrei desse testemunho, pastor, que eu quero contar para edificar a tua vida. Aquele homem sem condições nenhuma naquele lugar. E aí quando eu tirei eles, com o apoio de outras irmãs, que aquele homem virou, ele desmaiou e o telefone dele tocou. Quando o telefone dele tocou, eu atendi, era sua mãe. E ela disse, olha, você está aí com um rapaz branquinho de olhos claros? Eu disse, estou. Onde é que você está? Eu disse, eu estou na ponte do Pina. E seu filho está muito drogado. Estava virado na ponte, nós tiramos ele. Ela disse, me espera aí, que eu estou chegando. E aquela mulher de oração chegou e me contou toda a história dele, né? E disse que vinha lutando por ele. E que ela disse que um dia ela ia partir. Mas o projeto do marido dela era abrir um grande atacadão em Recife. E aquilo ali foi muito lindo na minha vida, porque Deus já me falava desse projeto. Deus dizia para mim, vou eu te colocar em grandes projetos, para que o teu nome possa ser soprado por onde você passar. E aí Deus fez uma restauração na vida daquele homem. E aquele homem aceitou o Senhor. E um dia ele me levou para um galpão muito grande lá em Recife. E ele disse, olha pastora, pisa aí, pisa aí. Eu pisei, ele disse, aqui não tem nada. Mas o Senhor falou para mim, que nós vamos orar aqui, vamos fazer um propósito de oração de 7 dias. Vamos louvar e vamos orar. E aqui será um grande atacado dos presentes. Ele tinha nome. O meu projeto e o teu projeto tem que ter nome. Para que Deus possa registrar. A Bíblia diz que o que é concordado na terra é concordado nos céus. Mateus 18, 18. E nós fizemos esse projeto. E está lá o atacadão dos presentes, né? Para a honra e para a glória de Deus. E foi mais um que o Senhor levantou. Para poder levantar a nossa igreja lá. Que era num papelão e no zinco. E hoje está um projeto muito lindo para a glória de Deus. Eu acredito, pastor, que quem não soma, subtrai. E o Senhor vai trazer de longe para mostrar a glória dele, o poder dele. Porque ele usa quem ele quer e tira de quem tem para dar a quem não tem. E Deus vai fazer isso com esse projeto. Porque esse projeto não é do pastor, nem da igreja batista. Esse projeto está no coração de Deus. E Deus tem prazer de realizar. Deus tem prazer de fazer. E há uns 4 meses atrás ele disse, pastor, eu quero abrir uma fábrica de chocolate. Disse, Ricardo, me dá um tempo, Ricardo, eu estou com um monte de coisa para orar. Ele disse, mas eu quero só que a senhora ore pelo projeto. O Senhor disse, não, vá lá. Vá lá e pise naquele lugar. E diga que aquele lugar é um projeto meu. E nós estamos ali, orando sobre aquele projeto. E os galpões já estão todos prontos. E já começou a fazer chocolate. E ele já ligou, eu estava lá na Bahia, ele disse, ó pastora, a primeira primícia vai ser para a igreja do Deus vivo. Você tem sido primiciador da obra do Senhor? Você tem entregue o melhor que você tem? Ou você tem deixado o restinho que sobra? Para o Senhor. Eu sou uma obra viva do que o Senhor cuida de mim. Não tenho nem um salário
O casal aí me conhece. Mas eu me visto do melhor da terra. Eu me calço do melhor da terra. Eu me alimento do melhor da terra. Porque aos 15 anos de idade, quando eu entrei no banco, passei 17 anos no Bradesco, o Senhor me deu uma ordem e disse: até hoje você trabalha. Vá fazer a minha obra, porque eu vou cuidar de você. Né? Eu tenho 60 anos, né? Na obra, já estou há 22 anos, depois que eu deixei o banco. E nenhum desse dia, nenhum sequer, eu deixei de me alimentar. Eu deixei de me vestir. Eu deixei de me calçar. Mas uma multidão imensa, né, missionária? Eu visto vidas. Eu calço vidas. Eu alimento vidas. Eu tenho um compromisso com Deus de 30 pratos de sopa toda quinta-feira. Eu nunca deixei, porque o propósito não é meu, mas é do Senhor. O que é que você tem feito para a obra? Aqui, pastor, o Senhor me revelava que esse projeto pode ser vendido muita coisa se o teu coração estiver aberto. Você pode vender um alimento, um bolo, um sanduíche, um cachorro quente, e você levantar essa quantia que é necessário para pagar esses cartõezinhos. Porque quem quer consegue. Quando o Senhor está na frente, na direção. Nós fomos fazer uma obra missionária, eu não me lembro aquela cidade. E a gente conversando uma noite, a gente precisava colocar uma laje, não foi? E a gente teve a direção do Senhor assim: vamos orar. Vamos orar e vamos ver o que a gente vai fazer. E de repente o dinheiro da laje apareceu, não foi? O pessoal começou a colocar o Pix. Sabe o que é isso, igreja? É quando eu e você temos o propósito. Uma vida de propósito e de milagre só acontece quando você quer. Você tem que querer fazer, você tem que querer ser curado, você tem que querer ser transformado, você tem que querer uma mudança na sua vida. Então esta noite é noite de mudança, é noite de transformação. E eu quero desde já finalizar. Como Deus fez na minha vida esse grande milagre. O Senhor vai fazer um grande milagre essa semana. Eu não vou estar aqui em Cabrobó, mas vão chegar muita gente que vai comprar e vai ser muito grande. Não vai ser mais esse percentual em nome de Jesus, porque nós não aceitamos. Aceitamos um percentual maior, porque o projeto é de Deus, amém? Então começa a se esforçar. Não vendeu nenhum, venda 10 de início, para dar uma tapa assim no diabo e dizer: você está envergonhado. Eu não comprei nenhum, mas eu vou comprar 10. Porque eu quero envergonhar o adversário. Então que nesta noite você possa ser agraciada. Eu falei para o pastor que no segundo culto, quem sentir desejo de ser orado e ungido, nós estaremos aqui, eu e a missionária Irene, com a permissão do nosso pastor. Eu sou muito sincera no que eu faço com o Senhor, por isso que Ele me ama tanto. Eu não quero ser abordada na rua para orar, porque nós temos um templo, nós temos uma casa de oração. Então quem sentir desejo de orar, vem até aqui, que o pastor ele está dando aí a permissão. Eu não sou melhor do que ninguém, igreja, mas eu tenho livre arbítrio de escolher. E a minha escolha é orar dentro da igreja e não fora, com a permissão do pastor, amém? Porque o pastor vai ouvir a oração e não vai ter confusão, nem dúvida do que Deus fala. Porque Deus não precisa falar no cantinho nem na parede. Ele fala em cima de um púlpito. Porque não é da igreja para o altar, mas é do altar para a igreja.